crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bom, eu estou aqui hoje para trazer mais uma lição bíblica para vocês. A nossa lição de hoje se encontra na Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15 e o versículo de 1 ao versículo 7. Vamos começar? Bom, eu queria perguntar para vocês se alguma vez vocês já se perderam. Vocês já se perderam no supermercado? Ou vocês já se perderam numa loja muito grande? Ou num shopping? Ou de repente em um lugar que tinha uma multidão de gente? E como foi que você se sentiu perdido? Outra pergunta que eu queria fazer. Você já perdeu alguma coisa que você gosta muito e teve que procurar e procurar até você encontrar? E quando você encontrou, o que foi que você sentiu? Você ficou feliz quando você encontrou essa coisa perdida? Pois é, crianças, na história de hoje, Jesus vai contar para uma grande multidão a respeito de algo que estava perdido. Bom, a Bíblia fala que Jesus, ele sempre andava cercado de muitas pessoas. Então, todos os lugares que Jesus andava, a multidão sempre ia seguindo Jesus. Para quê? Para ouvir os seus ensinamentos. Neste dia, estavam ali também publicanos e pecadores ouvindo Jesus falar. Sabe quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos, que eram odiados pela maioria do povo judeu, porque eles tinham a fama de serem desonestos e gananciosos, então o povo judeu não gostava deles. E os pecadores, quem eram? Eram aquelas pessoas que os judeus consideravam, eram gentios, ou era aquele povo que não era judeu. Então, neste dia que Jesus estava falando à multidão, estava presente lá os publicanos, cobradores de impostos, e os gentios, que eram o povo não judeu. Então, os fariseus, sabe quem eram os fariseus? Os fariseus são aqueles homens religiosos que conheciam a lei e que eles olhavam com desprezo para todas as outras pessoas que não eram judeus, que não conheciam a lei. Então, neste dia, eles também estavam ali ouvindo Jesus falar. Na verdade, os fariseus sempre gostavam de ficar onde Jesus estava, porque eles queriam ver se Jesus estava fazendo algo de errado. Então, Jesus estava ali com aquele povo, os publicanos estavam ali com os pecadores e os fariseus também estavam lá. Quando os fariseus viram que Jesus estava no meio daquele povo, eles falaram assim: este homem, se referindo a Jesus, se mistura com gente de má fama e come com eles. Ou seja, na opinião dos fariseus, aquelas pessoas eram tão pecadoras que Jesus não poderia de maneira alguma se associar a elas, não poderia de maneira alguma andar com elas. Mas Jesus, ele tinha interesse por todas as pessoas. Não importava quem elas eram ou o que elas faziam. Então, nós sabemos, a Bíblia fala que Deus é amor. E que nós somos muito especiais para Deus, porque foi Deus que nos fez. E Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Deus nos fez, cada um de nós, ele fez de uma maneira especial. Cada um de nós tem uma característica especial. Uns têm o cabelo de uma cor, outros têm cabelo de outra cor, outros têm olhos de uma cor, outros têm olho de outra cor. Então, Deus nos fez de uma maneira totalmente especial. Por isso que nós somos importantes e Ele se importa com cada um de nós. Então, muitas vezes, você até pode se fazer pensar que você não é especial, ou por algo que alguém disse, ou você ouviu alguém falar algo de você. Mas nunca se esqueça que você é especial para Deus, Ele que te fez. Bom, como eu estava falando, Jesus estava ali conversando com aquela multidão e ele conhecendo os pensamentos daqueles homens fariseus, daqueles religiosos mestres da lei. Jesus contou uma história, Jesus contou uma parábola para que ele pudesse ensinar aquelas pessoas a respeito do seu amor e do seu interesse por todos, independente de quem as pessoas eram. Então ele começou a falar que havia
um pastor. Esse pastor, ele tinha 100 ovelhas. Imaginem só, ele tinha 100 ovelhas. E vocês sabem, crianças, que um pastor é aquele que cuida das ovelhas, ele tem um cuidado muito grande com as suas ovelhinhas. Ele dá pastagem para as ovelhinhas, né, que é o alimento delas. Ele guarda as suas ovelhinhas num lugar chamado aprisco. Por quê? Para proteger as suas ovelhinhas de animais ferozes, como leões, ursos. Então, naquela época ali, quando Jesus estava ensinando, haviam muitas pessoas que eram pastores de ovelhas. Então, Jesus usou isso para ensinar, para trazer, porque eles conheciam o que era o pastor. Eles sabiam qual era a função do pastor, um pastor de verdade. Um pastor de verdade, ele cuida, ele protege, ele guarda das suas ovelhinhas. E cada ovelhinha é importante para um pastor. Então, esse pastor aqui, que tinha 100 ovelhas, todos os dias, quando ele ia, né, pastorear lá com suas ovelhas, ele sempre tinha o cuidado, né, de contar suas ovelhinhas, né? Ele precisava saber se todas as ovelhinhas estavam ali. E aí, nesse dia, né, eu quero que vocês imaginem, tá, crianças, que aqui tem, ao redor, aqui tem 100 ovelhas, tá? Imaginem aí que como se aqui tivesse um monte de ovelhinhas. E a gente já tem aqui algumas representando, tá certo? Então, ele chegou lá nesse dia e aí ele começou a contar as ovelhinhas. Aí ele já tinha contado e ele continuou. Vamos contar comigo? Então, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99... 99. Aquele pastor percebeu que estava faltando uma ovelhinha. Eu tenho 100 ovelhas, mas aqui só tem 99 ovelhas. Então, crianças, ele perguntou: onde será que está a minha ovelhinha? Cadê a minha ovelha? Tá faltando uma ovelha aqui. Tá faltando uma ovelha aqui. Então, como um bom pastor, vocês acham que ele fez o quê? Que ele não se importou e disse: ela se perdeu porque ela quis, eu que não vou sair agora para procurar ela que se vire. Ou então, eu já tenho muitas ovelhas mesmo, uma só não vai fazer a menor diferença, eu não vou procurar não. Vocês acham que ele fez isso, crianças? É claro que não, porque para um bom pastor, toda ovelha é importante. Então, se faltar uma, ele se preocupa. E sabe o que foi que esse pastor fez? Então, ele foi atrás daquela ovelhinha, porque ele ficou preocupado com o que poderia estar acontecendo com ela. E ele queria saber aonde estava a sua ovelhinha. Então, o que foi que ele fez? Ele deixou essas 99 ovelhinhas e saiu à procura da sua ovelhinha perdida. E aí ele saiu chamando: ovelhinha, ovelhinha, onde você está, ovelhinha? E aí ele procurando. E aí, o que foi que aconteceu? Ele encontrou aquela ovelhinha. Quando ele encontrou aquela ovelhinha, crianças, provavelmente ela estava como? Ela estava cansada, ela estava perdida, ela estava suja e machucada. Quem sabe aquela ovelhinha estava, né, com fome também, ela estava se sentindo, né, perdida ali sem o seu pastor. Sabe, crianças, muitas vezes nós somos aquela ovelhinha perdida, né? Longe de Jesus. Quando nós nos afastamos de Jesus, nós ficamos como a ovelhinha perdida. E vocês sabem que quando é que isso aqui acontece? Quando é que nós nos sentimos perdidos? Quando nós pecamos, isso mesmo, quando nós pecamos. Mas quando é que nós pecamos? A gente já aprendeu que a gente peca toda vez que a gente fala, ouve, ou vê, ou faz algo que não agrada a Deus. Então, por exemplo, quando você fala palavrão, quando você xinga, quando você grita, né, com raiva com alguém, né, quando você toma, assim, alguma atitude tipo essa, ou quando você fica vendo coisas que não é para você ver, coisas que não é para criança ver, ou quando você assiste desenhos ruins, ou quando você ouve uma música que não agrada a Deus. Então nós podemos de diversas formas desagradar a Deus
e pecar. Outra coisa que você também faz e também é pecado é quando você desobedece ao seu pai, é quando você mente, quando ele fala para você fazer uma coisa e você diz que fez e não fez. Enfim, são muitas coisas que nós fazemos que não agradam ao nosso Deus e nos machuca e nós nos afastamos de Deus. E Deus não quer que nenhum de nós se afaste dele, não é verdade? Então nós sabemos que agora que quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos igual essa ovelhinha, perdida e vulnerável ao ataque do inimigo, ao ataque dos nossos inimigos. Deus não quer que nós fiquemos perdidos, tá, crianças? Ele quer que nós estejamos sempre bem pertinho dele. Bom, então a Bíblia fala que aquele pastor, quando encontrou aquela ovelhinha, ele ficou muito feliz. Ele pegou aquela ovelhinha e trouxe ela de volta para o redil, para próximo das outras ovelhas, e agora ele já estava com as suas 100 ovelhinhas. E a Bíblia fala que ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele chamou seus amigos e ele para comemorar. Ele estava feliz porque ele tinha uma ovelhinha que estava perdida e ela havia sido encontrada. Quando Jesus acabou de falar essa parábola, ele disse mais, ele falou assim, ele olhou para aqueles fariseus, aqueles cobradores de impostos, aqueles pecadores que estavam ali ouvindo e falou sobre a comemoração, a alegria que há no céu quando um pecador se arrepende. Então, que vocês, possam ficar sempre próximos de Jesus, sempre pertinho e protegidos junto de Jesus. Sabe, crianças, o nosso Jesus, ele nos ama muito, ele nos ama e quer cuidar de cada um de nós. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele quer que a gente sempre esteja atento à sua voz, ao que ele tem para nos dizer. Nós precisamos então orar, nós precisamos ler a palavra do Senhor, que é quando ele fala conosco. Deus amou tanto o mundo que ele mandou Jesus, como a gente já sabe, não é verdade? E Jesus, ele quer cuidar de cada um de nós. Então, se na nossa casa, se na minha e na sua casa, Jesus estiver presente, se Jesus estiver presente no nosso lar, o papai, a mamãe será abençoada, os filhos serão abençoados e o papai também, será abençoado. A família toda precisa estar com Jesus, porque ele cuida de cada um de nós de uma forma especial. Jesus quer cuidar de mim, quer cuidar de você, quer cuidar da sua família, quer cuidar da sua casa. E ele não quer que você se perca, que você se afaste nunca dele. Amém? Então, eu gostaria agora, de pedir para você que acabou de ouvir essa história, se você tem algum amiguinho, se você conhece alguém que ainda não conhece Jesus, que tá como aquela ovelhinha perdida, que nunca ouviu falar de Jesus, eu quero te desafiar a você falar a esse seu amiguinho sobre o amor de Jesus, sobre o cuidado de Jesus, para que ela não se sinta mais perdida nem sozinha. Amém? Vamos orar agora, agradecer ao nosso Deus, que ele possa nos abençoar. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero, Deus, te agradecer, Senhor, eu quero louvar o teu nome, Deus, porque tu enviaste teu filho Jesus a esta terra. O teu filho Jesus veio para cuidar de nós, veio para nos dar a vida eterna. E ele não ficou morto, Pai, ele ressuscitou, ele voltou para os céus e está lá preparando um lindo lugar para nós, para que nós possamos um dia nos encontrar com ele e eternamente viver com ele. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por isso que o Senhor fez por nós, Pai. Quero te pedir que tu abençoe cada criança, Senhor. Cada criança que está vendo esse vídeo, Senhor. Cada pai, cada mãe. Oh Deus, em nome de Jesus, que elas não se sintam, Pai, como ovelhinha perdida, Pai, mas que elas possam estar sempre próximas de Ti, Senhor. Que elas possam estar juntinho de Ti, Jesus, porque contigo, Pai, elas estarão protegidas, elas estarão seguras, meu Pai. Por isso, abençoa, Pai, cada um. Em nome de Jesus, vai em cada lar, Senhor. Vai cuidando, Pai, de cada um, Senhor, nos detalhes, meu Deus. Aquele que está se sentindo sozinho, aquele que não se sente especial, Senhor, que Tu possa se revelar, Senhor, para eles, Pai, que eles possam saber de quem ele é filho. Todos eles, Pai, são Teus filhos, Pai, que Tu os ama, Tu os fez, Tu os criou, Senhor, e que eles possam, com a vida deles, Pai, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Amém. Crianças, eu queria colocar para finalizar a nossa aulinha um louvor bem bonitinho. Vamos ouvir?
Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Minha luz, minhas calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz minhas calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Que você possa, criança, andar sempre com Jesus. Ele é o bom pastor que cuida de você.